Salve, salve galera, aqui é o Dev do Interior. Hoje iremos configurar nosso banco de dados e nesse projeto iremos utilizar o padrão NoSQL e vamos utilizar o MongoDB como banco de dados, beleza? Então vamos acessar o nosso navegador, acessar aqui MongoDB. Qual que é o dado importante aqui, tá? Simplesmente ele tem como plano free 512 megabytes de armazenamento, beleza? Vamos lá para o nosso projeto. Vamos abrir o nosso terminal aqui, lembrando que a gente consegue abrir o nosso terminal por Ctrl Crase ou simplesmente acessando aqui terminal, novo terminal, beleza? Vamos instalar aqui então o nosso npm install paper -save, beleza, paper instalado. Agora vamos acessar aqui o nosso source, a nossa pasta core, o nosso arquivo config. Vamos adicionar aqui o nosso db, z.object, que ele vai simplesmente receber aqui um URL, então URL z.string, e também um name z.string, beleza? Vamos fechar aqui com vírgula também. Então, vamos acessar aqui o nosso getConfig, que será o nosso db. O nosso URL vai ser o process.name, vai ser process.env.db_name. Aqui é o URL, né? URL. Então, vírgula, name, então, o nosso process.env.db_name. Beleza? Então, vírgula aqui também. Agora, vamos criar aqui um arquivo chamado database.ts, beleza? Vamos exportar ele, então export class database. Vamos utilizar aqui então o padrão singleton. Essa classe irá ser iniciada uma única vez na nossa aplicação e todo mundo que for solicitar ela vai utilizar a mesma instância, beleza? Vamos começar aqui o nosso private static, que irá receber o nosso instance, que é do tipo database. Vamos fechar o nosso construtor, então private constructor. No nosso construtor, vamos receber aqui o nosso private read only logger, logger service. E vamos também receber o nosso config, então private read only config, que é o nosso config service. Beleza? Vou só mandar o link corrigir aqui pra gente, ok? Agora, como que a gente acessa essa nossa instância? Vamos colocar aqui então o nosso static get instance e vamos retornar pra gente ali o nosso this.instance, beleza? Faltou o retorno aqui. Vamos configurar aqui então nosso static initialize, que iremos receber aqui então o nosso logger, logger service, e vamos receber também o nosso config, que é do tipo config service, beleza? Aqui, o que iremos fazer? Vamos verificar se o nosso this, se não, o nosso this.instance existe. Qual é o grande ponto aqui? Se a gente não tiver inicializado ele vai estar como undefined, vamos acabar inicializando. Então, se ele não existe, this.instance vai receber um new database passando o logger e o nosso config, beleza? E aqui, por fim, vamos colocar o nosso this.instance.connect. Beleza? O que seria essa classe connect? Vamos implementar ela aqui logo em seguida. O nosso private connect, ele vai simplesmente ter então a nossa const config, que irá receber os dados do nosso database de this.config.get. Então, passando aqui o parâmetro db. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Agora, o que precisamos fazer?
Vamos importar aqui o nosso Mongo Client. Então, import Mongo Client from MongoDB. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui a nossa constante client, que vai ser igual a new Mongo Client, que recebe o nosso config.url. Agora, vamos adicionar aqui também, como variável privada, o nosso private paper, que é do tipo paper. Vamos colocar aqui então o nosso this.paper vai ser igual a um new paper, beleza? Agora vamos vincular o nosso paper simplesmente ao nosso banco de dados. Então, this paper.initialize, vamos pegar o nosso client.db e aqui vamos passar o nosso config.name, beleza? E por fim, nosso this.logger, vamos fazer um log dele para database connected. Ok? Vamos ver o que está dando de erro aqui. O nosso contexto está sendo esperado. Vamos passar o nosso contexto dos nossos logs para opcional. E aqui deu tudo certo. Por fim, vamos adicionar aqui então o nosso async, o update schemas, no qual vamos pedir o paper this.paper para atualizar os nossos esquemas. Então, sempre que a gente atualizar as nossas informações, falta o wait aqui, sempre que a gente atualizar os nossos modelos, ele irá atualizar no nosso MongoDB os nossos esquemas do banco de dados, beleza? E vamos, por fim, fazer o retorno deste. Então, retorno this. Vamos adicionar aqui também o nosso load collections, que por hora não iremos implementar nada, só vamos retornar o this aqui, beleza? Então, vamos lá para a nossa classe main, vamos adicionar aqui o nosso database, .initialize, vamos colocar aqui o nosso app.get log service e também o nosso app.get o nosso config service, beleza? Por fim, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar um enter aqui, initialize, load collections e update schemas, beleza? Aqui o nosso await ficou faltando aqui. Vamos pedir para ele organizar aqui. E ok. Vamos abrir o nosso terminal. npm run start debug. Ok, ele está dando um erro no nosso env. Vamos adicionar essas informações lá agora. Vamos no nosso env, vamos criar aqui o nosso db underline url. E o nosso db underline name, que vai ser igual a personal expense, beleza? Agora vamos mandar ele iniciar novamente. Ok, nosso banco foi conectado. E agora vamos criar uma nova coleção aqui para a gente realizar os testes. E para isso vamos criar a nossa pasta domain. A nossa pasta domain irá guardar todos os domínios, que no caso o nosso primeiro use case aqui será de categories. Dentro da pasta categories vamos criar um arquivo chamado category.schema.ts. Aqui vamos fazer o import do schema do paper. Então, import schema from paper. Aqui vamos exportar então a nossa constante, que vai ser export const category schema, que vai ser igual ao schema do nosso paper, beleza? Vamos abrir um objeto aqui
Vamos colocar aqui na nossa importação vírgula types. Aqui, então, vai ser o underline id, que vai ser o nosso types.objectID. Ele vai receber um campo required como true, que é um campo obrigatório, e o nosso name, que vai ser o types.string, que ele recebe também required true. Beleza? Então, continuando, aqui está faltando um ponto e vírgula aqui em cima. E simplesmente vamos passar aqui uma opção, que é o timestamp true. Então, o que acontece? Ele vai sempre adicionar para a gente o created. E toda vez que que o documento tiver alguma atualização, simplesmente ele vai atualizar o updated para a gente ali sempre. Beleza? Então, já vamos adicionar aqui embaixo o export. Vamos colocar aqui o export do nosso type de category data, que vai ser igual ao nosso type of do nosso category schema na posição 0, beleza? E aqui também o nosso export type category options, que vai receber o nosso type of category schema na posição 1. E já vamos aproveitar aqui também fazer o nosso export type category model, que vai ser igual ao model, vamos mandar importar do paper, de category data e category options, beleza? Vamos precisar também acessar o nosso test config e procurar a opção strict no check, esse cara aqui, e vamos passar ele para true, beleza? Então, aqui o nosso category data passou a funcionar. Vamos adicionar um novo arquivo chamado category.repository.ts. Ok, vamos colocar aqui o export class category repository. Vamos privar também o nosso construtor. E vamos também criar o nosso private static instance, que vai ser do tipo do nosso repositório. Então, category repository. E já vamos criar aqui também o nosso private collection, que ela vai ser do tipo category model. Beleza? Então, vamos mandar só um link corrigir aqui rapidamente para a gente. No nosso construtor, então vamos fazer o this.collection. Vai ser igual ao nosso database.getInstance. Vamos acessar o nosso database. Aqui no final, vamos criar o nosso getModel, que irá receber T. Ele vai estender, então, o nosso extends de base schema do nosso paper. E também recebe O, que será o extends de schema options. Vamos importar do nosso paper aqui também, de T. Beleza? Aqui, então, vamos colocar aqui como name, que vai ser do tipo string, e vamos receber também o nosso schema, que ele vai ser simplesmente do tipo T, vírgula, O. Beleza? Então, uma vírgula aqui. E aqui, por fim, vamos dar um return no nosso this.paper.model, que recebe T e O, vírgula, e aqui recebe o nosso name e o nosso schema. Beleza? Aqui faltou só fechar aqui em cima. Ok, tá tudo certo. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso category repositório. Vamos fechar o nosso terminal aqui. E aqui, nosso ponto getModel vai receber, então, o nosso categories, vírgula, o nosso category schema. Beleza? Vamos só mandar o link corrigir aqui para a gente também. Ok. Então, quando o nosso construtor iniciar, ele vai carregar as informações aqui para a gente na nossa instância. Beleza? Vamos continuando aqui para baixo. O nosso static get instance vai ser o retorno do nosso this.instance. Beleza? E para a gente inicializar, vamos colocar aqui o nosso static initialize, que simplesmente vamos verificar aqui se a nossa instância não existe. Então, não, this.instance. Instance.
Se não existir, vamos colocar o nosso this.instance, que vai ser igual a new category repository. Beleza? Agora vamos criar o nosso método create, que ele recebe um name, string. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer o retorno no nosso this.collection.insertOn, passando o nosso name como parâmetro. Beleza? E por fim, vamos fazer um método find aqui para a gente encontrar essas informações, no qual ele vai fazer um retorno do nosso this.collection.find aqui também. Ok? Abre e fecha um objeto aqui. Agora vamos inicializar o nosso category repository dentro do nosso database. Então, vamos clicar aqui no nosso database, dentro do nosso load collections, vamos simplesmente colocar aqui category repository.initialize. Beleza? E para a gente fazer os nossos testes, vamos pegar o nosso categories aqui, vamos criar um novo arquivo, então category.controller.ts. Então, @controller, vamos mandar ele importar do nest. E aqui é o nosso path, que no nosso caso vai ser o nosso /categories, beleza? Então, export class categories controller. Vamos adicionar o nosso primeiro método, que é o @post, que ele vai ser do método post, que ele vai implementar o nosso create. Então, o nosso async create, que ele vai receber aqui o nosso @body inicialmente. Abre e fecha aqui. Então, body, que ele vai receber um name do tipo string, vírgula, e também o nosso response aqui. Então, @res, que ele vai ser o nosso res do nosso response do Express. Beleza? Vamos só colocar aqui o nosso type do nosso response. E aqui vamos implementar. Então, temos aqui o nosso const, category, que vai ser igual ao await do nosso category repository.getInstance.create. Vamos passar aqui o nosso body.name, beleza? O nosso return do res.status 201.json. Vamos passar aqui o nosso ID, que é o nosso category.id.toString. Beleza? Ponto e vírgula aqui no final. E vamos tipar o nosso response. Vamos colocar aqui que vamos retornar o nosso ID, que ele é um tipo string. Beleza? Vamos mandar formatar aqui pra gente. Faltou importar o nosso res aqui. Então, Ctrl espaço. E o nosso Enter. Ele importou aqui do nosso Nest.js. Beleza. Daí, por fim, vamos lá no nosso app módulo para teste. Vamos adicionar ele aqui. Então, categories controller. Vamos dar um Ctrl S. npm run start .dev. Vamos dar um Enter. Ele iniciou, conectando o banco de dados. Vamos no nosso Postman aqui. O método é do tipo post. O path /categories. Então, aqui vamos enviar no body um JSON, que é a variável name do tipo saúde. Vamos mandar um send. Ok, eles nos retornou um ID aqui. Vamos verificar o nosso banco de dados. Vamos acessar aqui. Vamos pedir para ele recarregar novamente. Então, dá um refresh no nosso database. Criou aqui o nosso banco, Personal Expenses. E aqui, Categories. E quando vamos olhar, temos aqui a nossa category com o nome Saúde. Ok? Voltando aqui, vamos fechar o nosso terminal. Vamos acessar novamente o nosso Categories Controller. E vamos fazer uma rota @get. Vamos importar o get, que é o nosso decorator do Nest.js. Async find, que ele vai receber aqui ó, o nosso @res. Então, o nosso res vai ser do response, do tipo category data, array, por enquanto aqui, vamos importar ele.
E aqui vamos pegar então o nosso const categories, vai ser igual ao nosso await category repository.getInstance.find e vamos dar um return do nosso res.status200.json categories. Beleza? Aqui faltou abrir e fechar parênteses e vamos testar. Então, vamos remover aqui o nosso body, vamos colocar o método get e vamos mandar um send. Então, retornou aqui para a gente a nossa categoria. Beleza? Hoje foi isso, banco conectado sem gambiarra e sem reza. Se curtiu, deixa o like e se inscreva. Próximo vídeo já tem cadastro de usuário com Firebase. Beleza? Um abraço.